render ao Senhor Jesus Cristo plenamente, onde Cristo possa ser tudo em nossas vidas. Ministre em nossos corações, Espírito Santo de Deus. Ministre em nossos corações, que essa chama da palavra possa arder nas nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Graças a Deus. Olha, nós estamos começando uma nova série falando a respeito do livro de Colossenses. Nós concluímos uma série de ministrações a respeito do livro de Neemias, do livro de Esdras, do livro de Ageu. Mas hoje nós vamos entrar no livro de Colossenses, uma sequência do livro de Colossenses que nós temos muito que aprender e viver como essa igreja viveu. Hoje nós vamos falar sobre quando Cristo não é tudo em nossas vidas, Ele deixa de estar no centro. Cristo, Ele não é o meio. Cristo, Ele precisa ser tudo na minha vida e na sua vida. Você pode falar para a pessoa do seu lado que Cristo não seja o meio da sua vida, mas que Cristo seja o tudo pelo poder do nome de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos livros de Colossenses com o objetivo de proteger os irmãos de Colossenses, com o objetivo de proteger a igreja de vários ensinamentos que haviam naquela época. Naquela época o que não faltava era estilos de ensinamento, era culturas diversificadas, era cultura romana, era cultura grega, era cultura judaica, era várias culturas, vários ensinamentos. E na realidade o apóstolo Paulo escreveu para que aquela igreja tivesse Cristo como centro da sua vida. E nos dias de hoje nós percebemos o porquê que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja e se faz tão real e tão aplicável nos dias de hoje. Cristo, nós buscamos Cristo, o mundo busca Cristo, mas sempre tem algo a mais. Eu busco Cristo mais algo. Eu busco Cristo e mais algo do que eu preciso para a minha vida. E isso tem sido tão comum nos nossos dias que passamos desapercebidos, porque algo, quando fica tão comum, ele passa a ser imperceptível. Nós temos necessidades nas nossas vidas. Nós temos necessidades espirituais, nós temos necessidades emocionais e nós temos também necessidades financeiras. Mas o buscar a Cristo, Cristo em nós, Ele precisa ser tudo. Mas não podemos aceitar uma vida ou ensinamentos aonde você pode ter Cristo, mas é através de Cristo que você vai ter algo, o que você deseja. Então, muitas das vezes nós buscamos Cristo, mas buscamos também a nossa cura. Nós buscamos Cristo, mas também buscamos a nossa necessidade. Nós buscamos Cristo, mas também buscamos a nossa prosperidade. Então Cristo começa na realidade a deixar de ser o tudo e passa a ser o quê? O meio. O meio para alcançar algo. Mas isso é tão comum que parece que isso seria uma realidade. Parece que isso é normal, mas eu te digo, isso não é normal. Isso não está à luz da palavra de Deus, porque Cristo, Ele precisa ser tudo na minha vida e tudo na sua vida, porque a palavra de Deus diz que Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele é o alfa e é o ômega, Ele é tudo. E Cristo não pode ser negociado mediante as minhas necessidades. E percebemos isso. Só que no dia a dia nós começamos e vivemos por momentos difíceis. Quem aqui nunca viveu um momento difícil? Se eu perguntar aqui, quem aqui já viveu vários momentos difíceis, todo mundo vai levantar a mão, não vai? Todo mundo.
Porque nós já passamos momentos difíceis. E quantas vezes nós esperávamos, às vezes, uma cura, e a cura não chegou. Quantas vezes nós esperávamos uma promoção no nosso trabalho, e a promoção não chegou. E aí eu buscava Cristo, e em alguns momentos da vida eu pedia e buscava o Senhor, e nós às vezes também buscávamos ao Senhor por um emprego, e também o emprego não chegou. E às vezes já pedimos também, Deus abençoe meus negócios. E a gente olha a porta para um lado, a porta para o outro e nada acontece. E também a ajuda do negócio não chegou. Porque na realidade não é que o Senhor não está olhando para você e não está olhando para mim. Na realidade nós precisamos nos sentir fracassados. Precisamos nos sentir miseráveis de espírito, conforme a Kelly ministrou, porque é quando nós estamos pobres de espírito é que nós percebemos o quanto nós dependemos dele. E que nós precisamos amá-lo incondicionalmente, da mesma forma que ele nos ama. Porque se Cristo fizer tudo o que nós pedimos, porque nós buscamos ele para atingir o algo a mais que nós queremos, Cristo vai ser Cristo mais alguma coisa. E ele não aceita nada além do que ele, porque ele precisa ser o nosso tudo. Ele precisa ser o nosso tudo. Mas quando os motivos se tornam fortes em nossas vidas, quando o seu motivo te deixa, ele começa a ter mais importância no centro da sua vida do que próprio Cristo numa comunhão genuína, Cristo aos poucos, ele vai se esfriando, aos pouquinhos. Quando você percebe, você está se sentindo fraco espiritualmente. Por quê? Porque o buscar e o querer e os motivos da minha vida, ele se torna o centro. Ele se torna o centro de tudo. O que está no centro da sua vida hoje? Eu quero te conduzir você, para que você faça uma viagem para um lugar muito longe, bem dentro de você. Um lugar onde ninguém jamais tem acesso, nem seu cônjuge, nem seus pais, mas só você tem acesso ao núcleo da sua vida. O que está lá no centro da sua vida? Cristo pode estar lá, e eu tenho certeza que você ama Jesus, que você ama o Evangelho, e Ele está lá, mas a questão é, existe mais alguma coisa lá também junto? Porque se estiver algo a mais, e esse algo a mais, ele foi embora, a sua tristeza, porque o motivo que estava lá, fez você ir embora, daqui a pouco Cristo também não estará lá mais, porque você vai buscar um outro motivo para estar. O que vai fazer e vai nos direcionar a permanecer no propósito de Cristo ser tudo na minha vida. Vamos ler o livro de Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35, por favor. Diz assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? Serão as dificuldades? Serão as perseguições, a fome, ou a pobreza, ou o perigo, ou a morte? O que vai te separar do amor de Cristo, ou o que vai tirar com que Cristo seja tudo na sua vida? E eu vou pegar apenas uma parte só. Serão, diz, os sofrimentos. Quem vive Cristo, quem viver Cristo,
pode gerar sofrimento na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por favor, fala alto, sim ou não? Sim. Viver Cristo de verdade gera sofrimento? Gera. Qual sofrimento? Exclusão é uma delas. Exclusão é uma delas. Não tem como nós vivermos um Jesus Cristo pop. Não tem como nós vivermos algo para ter a aprovação das pessoas. Porque se você está no grupo onde tem fofoca, se você está no grupo onde tem difamação, falar mal dos outros, e se você está no grupo onde está a roda ali da pornografia, e você está ali e continua ali, e permanece ali, está tudo bem. Mas Cristo não é tudo na sua vida. Mas quando você decide, eu não vou permanecer nessa roda, nesse meio, e você começa a ensinar sobre os princípios de Cristo, porque não é o meio de se estar, isso não traz saúde nem para a mente da pessoa, quanto mais para um relacionamento. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser o que pelo grupo? Excluído. Mas muitos, para não serem excluídos e serem aceitos, eles fazem e participam do meio. Por quê? Porque Cristo até então não estava sendo o centro. Porque a palavra de Deus diz: você está disposto a ser excluído, a sofrer, a perder o que tiver que perder por amor a Cristo? Cristo precisa ser o nosso tudo, o núcleo central das nossas vidas. Mas quando você está no grupo, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser influenciados ou influenciadores? Influenciadores. Não é para você sair do grupo, não é para você se excluir das pessoas, não é para você afastar das pessoas, porque se você não estiver lá, como que Cristo chegará lá? Não tem jeito, porque você representa Cristo. É lá no meio que você precisa estar, desde que Cristo seja o seu tudo. Se Cristo não for o seu tudo, vai ser uma coisa a mais a ocupar o núcleo da sua vida. Olha o que a Bíblia nos ensina a esse respeito, sobre os grupos, sobre relacionamentos, o meio que eu vou estar. Salmos, por favor, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Salmos capítulo 1, versículo 1, por favor. Felizes, como é feliz ou bem-aventurado aqueles que não se deixam ser levados pelos conselhos dos maus, e que nem segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam daquilo que é sagrado. Bem-aventurado aqueles que não andam com as pessoas e que não seguem os seus exemplos. Não é que não anda, que não segue os seus exemplos. Qual exemplo que você tem seguido na sua vida? Eu tenho seguido o exemplo de alguém influencer, de alguém que colocou um estilo de roupa diferente, de alguém que fez um corte de cabelo diferente, de alguém que se comporta diferente. Aquele é o meu exemplo. Eu me identifiquei com essa pessoa, então eu vou começar a seguir o seu exemplo. Só que você vai ver que, será que essa pessoa gasta tempo com Cristo? Será que essa pessoa tem o exemplo de Cristo para passar para a sua vida? Aí você fala assim: não, então eu vou pegar o meu exemplo dentro da igreja. Olha que maravilha. A pergunta que eu te faço: o seu amigo ou a sua amiga, ele teria o mesmo exemplo que Cristo daria para você?
não é porque está ali na igreja, é porque é um exemplo claro para você. Mas é porque você precisa ver Cristo na pessoa e você precisa buscar Cristo na sua vida para que Ele seja a sua referência. E você aprendendo a referência dele, as pessoas vão ver Cristo em você e você começa a ser um exemplo e uma referência. Porque Cristo é tudo na sua vida. E se nós vivemos em um mundo hoje de influências, é porque nós temos pessoas influenciadas. Se vivemos num mundo de influências, que são os influenciadores, é porque nós temos muita gente influenciada. E o interessante, e qual seria a consequência disso? Uma geração de copiadores ou uma geração de pensadores? Copiadores. É simples. Viralizou. Está todo mundo fazendo o quê? Copiando. Então nós estamos formando uma geração de copiadores. Mas copiadores de quem? De Cristo? Não. Cristo não está no centro de tudo quando você não tem Ele como cópia, como referência. Mas os influenciadores, eles começam a fazer algo e você tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que te influenciam e você começa a copiar aquelas pessoas. Elas não são Cristo. E você vai ficar parecido com o influenciador, mas não vai ficar parecido com Cristo. Cristo não estará no centro da sua vida. E o mais triste é que você não estará sendo um pensador, reflexão, mas estará sempre copiando. Se você consegue, se você decide abrir mão de tudo na sua vida para que Cristo seja o seu centro, não tenha medo. É a realidade, você precisa estar. Sabe onde você precisa estar? Na roda dos zombadores. Na roda daqueles que difamam a Deus. Na roda do que estão vendo pornografia. Mas você só pode estar lá se Cristo for tudo em você. Porque se Cristo não for tudo em você, você vai ser influenciado. Então, se Cristo não é tudo em você, o próprio Salmos, capítulo 1, versículo 1 diz o quê? Afasta do grupo. Não se assenta nessa roda. Não é isso que está escrito aí? Não se assenta. Porque se Cristo não for tudo para você, mas se Cristo for tudo para você, lá é o lugar que você precisa estar, para que as pessoas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, através da sua vida. Amém? Cristo precisa ser a nossa influência. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, por favor, quero te convidar a ler comigo. Ter um homem como uma influência, como um homem como uma referência, o que ele pode trazer para a minha vida e para a sua vida? Olha o que diz: tenham cuidado para que ninguém se torne o que, gente? Se torna, fala bem forte, se torne? Vamos de novo, para que se torne? Por meios de argumentos sem valor que vem da sabedoria humana. Então a sabedoria humana, ela pode gerar escravidão. A sabedoria humana pode gerar escravos. A sabedoria humana não é que ela te escraviza, mas ela pode gerar escravos. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Eu quero citar um exemplo para você. Imagina que esse copo aqui é sabedoria. Teve um homem que veio neste mundo. Ele pegou toda a sabedoria que ele tem. Ele chegou perto das pessoas e fez isso aqui, ó. Toda a minha sabedoria é para te servir. Pega a minha sabedoria.
é para servir você, para que você aprenda dessa sabedoria e comece a levar essa sabedoria para outras pessoas, sem querer nada em troca. Vai, leve toda a sabedoria com você, é de graça. Você conhece alguém que fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Jesus Cristo. Se Cristo fez isso, então o que eu preciso fazer? A mesma coisa. Agora observe. Quando nós temos alguém, é o seguinte: eu tenho muita sabedoria. Faça de conta que eu tenho. Tá bom? Eu tenho muita sabedoria e eu digo para você assim, ó: não saia de perto de mim, porque você precisa da minha sabedoria. E geralmente as pessoas fazem o quê? Sim, eu vou andar perto de você. O que você falar para fazer, eu faço. E começa a gerar uma relação de quê? Dependência. Quando gera uma relação de dependência, começa a gerar uma relação de quê? Escravidão. Porque sem o que o outro direciona, sem a sabedoria do outro, você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar, você não sabe para onde ir, você fica sem direção, então você fica sobre um domínio. E talvez você não tenha consciência disso. Muitas pessoas são dominadas hoje, e isso é a raiz do homem. O homem já veio na terra, começou a desenvolver. A única coisa que Deus diz para o homem não fazer é o que mais ele tenta fazer. Sabe o que é? Dominar. Deus diz para o homem: você vai dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre tudo. Mas o homem vem, é dominado pela natureza, e ele quer dominar o quê? O homem. Ele quer dominar o outro. E Deus não mandou dominar o homem. Mas o que ele quer dominar não é para ser dominado, é para ser servido. É para ser cuidado. Quando você entra numa relação de dependência, você começa a ter uma relação de controle. A sabedoria humana, essa sabedoria de dependência, ela vai te gerar uma escravidão. Mas a sabedoria de Cristo, ela produz libertação na sua vida, na minha vida, para a glória de Deus. Ela nos liberta totalmente. Quer um exemplo claro? Você vai fazer, está com problema vida conjugal, normal. Você vai fazer uma terapia para casais. E o terapeuta te dá o conselho, ou a terapeuta te dá o conselho como casal, para você se comportar dessa e dessa forma. E você pagou para ter aquele conselho, aquela orientação. Você vai fazer na risca ou não vai? Vai. Mas a palavra de Deus te dá uma outra orientação como cônjuge, como casal, a como viver como marido e como viver como esposa, porque a Bíblia já traz tudo sobre isso. Mas você vai seguir qual conselho? O do terapeuta? Ou do que diz a própria palavra de Deus? Quem nós vamos dar ouvido? O psicólogo de hoje que vai trazer ensinamentos em como você educar o seu filho? O liberalismo? O seu filho pode fazer tudo o que ele quer. Dá corda para ele. Dá corda. Faz isso, pai e mãe. Escuta. Não é porque o especialista em educação infantil falou para fazer isso. Então faça. É isso que você quer? Você prefere ouvir a palavra de Deus, você ensinar o teu filho no caminho que deve andar, ao lado dele, vivendo Cristo na sua vida, para que ele aprenda que tudo que Cristo é na vida do papai e da minha mãe, eu quero crescer com Cristo sendo tudo na minha vida. A quem você vai ouvir? Eu não sou contra psicólogo, não. Eu não sou contra pessoas que trazem do conhecimento para ajudar na ciência e na área emocional das pessoas, ótimo, desde que
não confronte os ensinamentos vivos de Cristo através da sua palavra. Porque Cristo é tudo, o restante vem depois. Qual a verdade você escolhe seguir para a sua vida? Quem quer um conselho bom diz amém. Amém. Quer um conselho bom? Então vou te dar a fonte. Isaías, capítulo 9, versículo 6, por favor. Pois nasceu uma criança, Deus, o Criador, Ele nos mandou um menino, que será o nosso rei, e ele será chamado, conhecido como Conselheiro Maravilhoso. Você já tem um conselheiro, mas não é um conselheiro, é um conselheiro que é maravilhoso. Ele é um conselheiro maravilhoso. Ele te instrui o caminho que você deve andar. A palavra do Senhor diz: se Cristo for o centro da sua vida, Ele diz: anda. E atrás de nós virá uma voz: esse é o caminho, siga. O Espírito Santo vai te dar toda a direção que você precisa. Mas não negocie o tudo da sua vida. Eu já tenho Cristo, mas não coloca mais alguma coisa lá não, porque não vai dar certo. O Cristo está tudo na sua vida, ou Ele não está. Quando você mistura Cristo com qualquer coisa que você queira, sabe o que vira? Religião. Pega a religião, qualquer um, escolhe aí. Todas têm Cristo, a maioria tem Cristo ou não? Tem Cristo só puro? Tem Cristo mais alguma coisa. A religião, isso é religião. Mas nós precisamos viver cristocentrismo. Cristo no centro de tudo. Ponto. Acabou. Não tem conversa. Continuando os Salmos aqui, por favor, agora o versículo 2. Pelo contrário, o prazer deles quem? Salmos capítulo 1, versículo 2, por favor. Obrigado. Pelo contrário, o prazer deles quem? Os pequenos cristos, aqueles que representam o Senhor nesta terra. O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei, na palavra de Deus, eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas que seguem essa palavra são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Tudo dá certo. Tudo dá certo. E lá em Colosso tinha um homem que possivelmente ele iria viver um anonimato. Seria mais um homem na cidade de Colosso. Só que esse homem, ele teve uma escolha, uma só. Ele decidiu que Cristo seria plenamente o centro da sua vida. Colossenses capítulo 1, versículo 7, por favor. Através desse homem, Colossenses 1, 7, através desse homem, não foi só a cidade que ele morava que foi transformada, mas 3 cidades foram transformadas: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Diz assim: tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, a qual presta serviço em favor de vocês, como fiel servidor de Cristo. Era essa palavra, essa era a vida de Epáfras, de Cristo. Viver Cristo, versículo 10. Desse modo, versículo 10. Obrigado. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele,
vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Nós queremos conhecer a Deus, eu não preciso nem te perguntar. Mas não tem como conhecer nosso Deus Pai sem passar por Cristo. Só podemos chegar até Deus se nós passarmos por Cristo. O Senhor Jesus diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É preciso ter Cristo no centro da sua vida. E eu lamento te dizer, se você não tiver Cristo no centro da sua vida, você não conhecerá o Pai. Não vai. Você não vai conhecer o Pai. Primeiro precisa passar por Cristo, e desde que Cristo é possível, Cristo seja o centro da sua vida. E concluindo aqui, Colossenses 1 mesmo, versículo 13 agora, por favor, e 14. Olha o que diz, ele, 13. Ele quem? Deus Pai. Ele, Deus Pai, nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia! Deus Pai, Ele nos tirou da escuridão que vivíamos e Ele nos trouxe para andarmos com Cristo. O 14 já fala de Cristo. É Ele, Jesus, que nos liberta. É por meio dele que os nossos pecados são perdoados. É por meio dele. A verdadeira liberdade só vem através de Cristo. A salvação vem através de Cristo. A verdadeira paz só vem através de Cristo. A verdadeira vida só é possível através de Cristo. E a palavra diz, porque dele e por ele e para ele são o quê? Todas as coisas, porque tudo é dele. Nada que foi feito sem ele. Tudo. E nós precisamos decidir qual evangelho nós queremos viver. Qual evangelho você quer viver? Você quer viver o evangelho de Cristo, é o centro da sua vida? Ou você quer viver um evangelho onde você tem Cristo, mas é através de Cristo que eu busco o que eu preciso? Não vai chegar longe isso. Eu já vi muita gente falando, vai até Cristo, porque Cristo vai te dar, vai te prosperar. Cristo vai te dar a sua bênção. Busca Cristo para ter aquilo que você precisa, porque Ele vai te dar. E as pessoas buscam Cristo porque Ele está interessado em alguma coisa. Vai conhecer o Pai? Me explica isso, porque isso me confunde. Vai conhecer a Cristo verdadeiramente como Ele é? Por que há muitos fracos e doentes? Por que há muitos que oscilam na fé? Por que há muitos que abandonam a fé por causa de nada? Por quê? Por que o povo não tem raiz? Porque quer Cristo como meio e não Cristo como tudo. Cristo precisa ser tudo. E eu quero te convidar, você fechar seus olhos agora, por favor. Feche seus olhos, todos. Vai lá dentro no íntimo da sua vida, faça a sua reflexão agora, lá no íntimo. Quem que está lá dentro? No núcleo. Você precisa enxergar. Você não precisa dar resposta para mim, nem para a sociedade, nem para ninguém, porque Ele conhece o seu coração e Ele sabe o que está no núcleo da sua vida, se tem lá Cristo e mais qualquer outra coisa. E só você pode escolher o que você vai tirar. Você não quer tirar Cristo, eu sei que você não quer, mas Ele não vai ficar onde Ele não é o único naquele lugar.
Cristo precisa assumir o centro da sua vida. Você precisa tirar o que tem algo a mais dentro aí do seu coração. Mas eu vou te falar algo muito importante agora. Por que você não conseguiu até hoje? Porque sozinho você não consegue. Não, você não vai conseguir. E você vai continuar não conseguindo se você tentar fazer sozinho ou sozinha. Mas se você pedir ao Espírito Santo para te ajudar, a Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo irá tirar tudo que precisa ser tirado, desde que você peça pelo socorro dele na sua vida. É o Espírito Santo quem nos leva a Cristo. Não tem mais ninguém que nos leva a Cristo. O homem não nos leva a Cristo. O homem, quando quer tentar levar, continua de olhos fechados e vai refletindo sobre o que você precisa tirar e começa a tirar na sua oração com o Espírito Santo. Mas quando o homem quer tentar tirar, na realidade, ele gera escravos, porque ele gera uma quantidade de pessoas dependentes dele. E todo mundo quer encostar no homem santo de Deus, porque gerou escravidão, gerou dependência do próprio homem. Cristo não está lá. O Espírito Santo é quem nos leva a Cristo. E é Cristo que nos leva ao Pai. É na sua entrega com o Espírito Santo agora, pedindo a ajuda dele, que você não consegue com as suas próprias forças libertar e largar o que está lá no centro da sua vida, te atrapalhando ou dividindo a atenção com Cristo. O Espírito Santo te pega pela mão e te conduz a Cristo, para que Cristo seja o centro total da sua vida, para que Ele seja o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E quando estamos em Cristo, é Cristo que nos leva ao Pai. Que você possa orar, que Cristo vive em mim. Que você possa ter isso a cada manhã da sua vida. Que Cristo vive em mim. Que Cristo vive em mim. Que Cristo vive em mim. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Que Cristo seja o seu tudo. Queria chamar os irmãos do louvor, por favor, para cantar. Que seja meu universo. Que literalmente, que Cristo seja tudo na sua vida. Senhor, inegociável. E que você possa ensinar as pessoas a não negociar a presença dele para alcançar o que ela quer. Porque senão Cristo vai estar sendo meio de novo. Em nome de Jesus. Cristo seja tudo na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Que seja essa semana, isso na sua vida. Aqui fala, não quero dar só um pouco do meu tempo, mas que você possa dar tudo ao Senhor nessa semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que
que saia um dilúvio de bênção da minha boca, que sejas meu universo, Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Que a luz em minha janela. Que sejas meu universo. E enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas o universo. te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que seja tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Que a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas Cada um dos meus pensamentos. que a tua Presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas o universo. Sejas o universo. Sejas o universo. Coisa linda. Obrigado. Carlinhos, obrigado por servir conosco aí. Viu? Deus te abençoe. Estende suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia lindo que o Senhor te proporcionou. Um momento de adoração, gratidão ao Senhor. Um momento de alimentarmos da tua palavra. Um momento de conscientização para que Cristo seja tudo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Que o maravilhoso amor de Deus, a preciosa graça do Senhor Jesus Cristo e a doce presença e comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana linda e maravilhosa.